Depois de voar 12 horas com 3 atrasos para surpreender meu marido na cabine dele, no fim de semana, entrei com seu bourbon favorito e o ouvi dizer: se ela desaparecesse, o dinheiro do seguro poderia pagar minhas dívidas. Seu amigo riu. Ou finalmente namorar sua irmã sem culpa. Deixei o bourbon. De manhã, eu estava na Costa Rica. 2 semanas depois, sua irmã ligou chorando. A garrafa de bourbon parecia pesada em minhas mãos, enquanto eu estava em frente à porta da cabine. Meu batimento cardíaco acelerou de antecipação, depois de viajar 12 horas para surpreender Carlos. Então eu ouvi sua voz através da madeira, desgastada. Palavras que congelaram o sorriso no meu rosto e quebraram meu mundo em 1000 pedaços irregulares. Se ela desaparecesse, o dinheiro do seguro poderia pagar minhas dívidas. A voz do meu marido era casual, quase pensativa, como se estivesse discutindo o tempo. Uma explosão de risos seguiu, então a voz de seu amigo. Ou finalmente namorar sua irmã sem culpa. Mais risos. Meus dedos apertaram a garrafa de Bellendons, seu bourbon favorito, que eu cuidadosamente embrulhei com uma fita vermelha. O presente que eu carreguei através de 3 estados, atrasos intermináveis, de repente pareciam um suporte na peça de outra pessoa. Eu cresci cercada por riqueza. Meu pai construiu seu império imobiliário do nada, garantindo que minha irmã Amélia e eu nunca precisaríamos de nada. Quando conheci Carlos em uma arrecadação de fundos para a caridade, 3 anos atrás, ele parecia agradavelmente desinteressado na fortuna da minha família. Ele era charmoso, motivado, trabalhando em seu MBA e cheio de sonhos. Eu me apaixonei perdidamente. Carlos precisa de tempo para se estabelecer. Expliquei ao meu pai quando ele questionou por que meu novo marido não havia assinado o acordo pré-nupcial. Ele é sensível sobre a diferença de dinheiro. Eu confio nele. A carranca preocupada do meu pai deveria ter sido meu primeiro aviso. Marina, o amor não deveria exigir sacrifício financeiro, lembra-se? Mas eu não escutei. Em vez disso, apoiei o negócio de consultoria de Carlos quando os investidores tradicionais não quiseram. Eu paguei seus empréstimos estudantis como um presente de 1º aniversário. Comprei a casa que ele queria no bairro que ele escolheu. Cada vez que ele alegava um revés em seu negócio, eu escrevia outro cheque, acreditando na parceria que pensei que estávamos construindo. Minha irmã tentou avisar, mas eu a ignorei de forma gentil. Ele pergunta muito. Sobre nossa família, confia em nós no 2º ano. É estranho. Eu descartei suas preocupações como superproteção. Ele está apenas tentando entender nosso mundo. Eu insisti. Em pé do lado de fora da porta daquela cabine, todos aqueles avisos caíram sobre mim de uma vez. Ontem tinha sido normal. Uma chamada de vídeo com Carlos, onde ele falou sobre o fim de semana na cabine, como os caras estavam jogando pôquer e fazendo caminhadas. Ele mencionou que sentia minha falta. Eu sorri, já sabendo que o surpreenderia, tendo reservado meu voo secretamente semanas atrás. A decisão de surpreendê-lo veio durante uma das minhas noites solitárias em nossa casa grande. 2 anos, apoiando seus sonhos enquanto os meus acumulavam poeira. 2 anos acreditando em suas desculpas, quando ele perdeu o jantar com minha família. 2 anos ignorando como ele casualmente mencionava as realizações de minha irmã, com um brilho nos olhos que me deixava desconfortável. Querida, não posso ir neste fim de semana. A viagem do cara é sagrada. Esposas não são permitidas, ele disse na semana passada, beijando minha testa. Você entendeu? Eu entendi. Eu entendi sua necessidade de espaço para o tempo com amigos. O que eu não entendia era porque eu sempre tinha que ser a compreensiva. Então decidi colocar meus desejos em primeiro lugar, apenas uma vez, para ver seu rosto se iluminar quando eu chegasse inesperadamente para lembrá-lo por que nos apaixonamos. A viagem tinha sido um pesadelo de problemas técnicos e atrasos climáticos. Primeiro, um problema mecânico nos deixou presos por 2 horas em Chicago. Então, tempestades nos desviaram para Indianápolis. O voo final atrasou mais 3 horas, devido a problemas de agendamento da tripulação. Eu sentei em cadeiras desconfortáveis no aeroporto, observei constantemente
e agarrei minha bagagem de mão contendo o bourbon de R$ 200 que eu havia pedido especialmente. Uma mulher ao meu lado, no último portão, notou minha agitação. Alguém especial esperando? Meu marido, respondi sorrindo, apesar da minha exaustão. Ele não tem ideia de que estou chegando. Essas são as melhores surpresas, ela disse, dando um tapinha na minha mão. Durante todo esse tempo, eu me agarrei à imagem do rosto surpreso de Carlos, imaginando seus braços me envolvendo e dizendo aos amigos: "Vejam que esposa incrível eu tenho agora." Fiquei paralisada do lado fora da porta de madeira da cabine número 8. A revelação ainda ecoava em meus ouvidos. "Quanto custa a apólice mesmo?" O amigo de Carlos perguntou. 2 milhões. Precisei convencê-la a assinar os papéis. Disse a ela que era sobre nossa futura família. Pressionei a mão contra a boca para abafar qualquer som. Minhas pernas tremiam, mas de alguma forma me mantiveram de pé. "Cara, isso é frio", disse outra voz, embora estivesse rindo. "Frio? É estratégico", respondeu Carlos. "O pai dela vale 9 dígitos. A irmã dela é solteira e muito mais divertida. Marina é doce, mas chata, sempre preocupada em não decepcionar o papai. Algo dentro de mim, algo que estava se dobrando. Por 2 anos, finalmente quebrou. Uma lembrança veio à tona. Carlos casualmente sugeriu que fôssemos fazer paraquedismo, alpinismo, mergulho, todas as atividades que poderiam terminar tragicamente. Eu pensei que ele estava sendo aventureiro. Agora eu entendi. Ele estava procurando por acidentes. A garrafa de bourbon quase escorregou da minha mão. Eu a coloquei silenciosamente perto da porta, removendo cuidadosamente a etiqueta de presente, com meu nome. Meu casamento. O anel refletiu a luz da varanda. Seu diamante de repente pareceu espalhafatoso e falso, assim como nosso casamento. Eu me afastei da porta. Minha mala de grife esquecida ao lado do bourbon. Pela janela da cabine, eu os vislumbrei. Carlos e 3 amigos, cartões e dinheiro na mesa, cervejas na mão. Meu marido estava sorrindo completamente à vontade enquanto falava sobre minha morte. Este homem que me deu um beijo de despedida no aeroporto há 3 dias. Este homem que prometeu me amar na saúde e na doença. Este homem que tinha acesso a todas as contas, todos os ativos que eu tinha. Minha aliança de casamento parecia estar queimando minha pele. Eu a torci enquanto caminhava de volta para meu carro alugado. Minha mente correndo por todos os sinais que eu ignorei. As perguntas sobre meu seguro de vida. O sutil distanciamento dos meus amigos e familiares. Os encontros acidentais com minha irmã. Quando deslizei para o banco do motorista, coloquei minha aliança de casamento no porta-copos. Um pequeno testamento brilhante de um casamento construído em mentiras. Por um breve momento, pensei em confrontá-lo. Imaginei a satisfação de ver seu rosto quando ele percebesse que havia sido pego. Mas a autopreservação venceu. Se ele estava disposto a contemplar minha morte por dinheiro, o que mais ele poderia fazer quando encurralado? Liguei o motor e me afastei da cabana que continha as ruínas do meu casamento. Lágrimas finalmente se libertando. Mas sob a devastação, algo mais estava se formando. Uma determinação fria e clara. Pela manhã, eu estaria na Costa Rica. Quando Carlos voltasse para casa, eu estaria oficialmente desaparecida. Deixe-o suar. Deixe-o pensar. Deixe-o enfrentar aqueles cobradores de dívidas sozinho. Eu posso ter sido criada com riqueza e privilégio, mas meu pai também me ensinou algo que Carlos claramente tinha esquecido. Nunca subestime uma mulher com recursos e um motivo para vingança. Minhas mãos não tremeram enquanto eu estava sentada, no meu carro alugado no estacionamento mal iluminado a 1 milha da cabana. Isso me surpreendeu. A dormência se instalou em volta de mim como um escudo protetor. Peguei meu telefone e abri o aplicativo da companhia aérea. Passagem só de ida. O lugar mais distante que eu poderia pensar em curto prazo. Costa Rica. O e-mail de confirmação chegou segundos depois. Sem hesitação, sem pensar 2 vezes, eu dirigi para a farmácia 24 horas mais próxima, comprei um telefone pré-pago e o ativei no estacionamento. Então,
Liguei para minha assistente, Fernanda. Preciso que você faça algo por mim, sem perguntas. Claro, senhorita Marina. Está tudo bem? Estou fazendo uma longa viagem pessoal. Emergência. Preciso que você cancele todos os meus compromissos para o próximo mês. Se alguém perguntar, incluindo Carlos, você não tem notícias minhas desde ontem. Pausa. Devo me preocupar com você? Não, eu disse, me surpreendendo com o quão calma eu parecia. Só preciso de tempo. Entrarei em contato com você quando eu puder. Desliguei e removi a bateria do meu telefone normal. Carlos poderia rastrear aquele. O GPS do carro alugado também poderia ser rastreado. Eu o devolvi ao aeroporto e peguei uma carona para um aeroporto diferente no próximo estado. Cada decisão calculada mecanicamente, como se outra pessoa estivesse movendo meu corpo, enquanto eu observava à distância. O voo noturno estava meio vazio quando o avião subiu na escuridão. Memórias piscaram em minha mente, como uma velha apresentação de slides, se recontextualizando na luz forte da noite. Revelação. Carlos comentando sobre o vestido da minha irmã no jantar de Natal. Amélia sempre teve ótimo gosto. O jeito como seus olhos demoravam. Sua sugestão de que eu mudasse meu testamento depois que nos casássemos. É o que casais responsáveis fazem. A viagem de caminhada onde ele insistiu em tirar fotos minhas, perto das bordas dos penhascos. Apenas se afaste um pouco mais, querida. O acidente de natação no verão passado, quando quase me afoguei, depois que ele me convenceu a nadar mais longe da costa do que eu estava confortável. Você é mais forte do que pensa, ele disse. Então, de alguma forma, não estava por perto, quando eu comecei a lutar contra sua rejeição casual de minhas preocupações com fertilidade. Temos muito tempo para crianças. Vamos aproveitar. Ser apenas nós por enquanto. Ele estava esperando a apólice de seguro limpar. As peças se juntaram em um mosaico horrível. Eu não era uma esposa para ele. Eu era uma conta bancária ambulante com uma data de validade de sua escolha. A comissária de bordo tocou meu ombro, me assustando. Senhora, você gostaria de um pouco de água? Percebi que estava chorando silenciosamente. 16 horas e 3 voos depois, eu emergi no ar úmido da Costa Rica. Minha mala, feita às pressas, continha 3 roupas, artigos de higiene básicos, meu passaporte e um envelope com R$5.000 em dinheiro que guardei para emergências. Eu tinha sacado outros R$10.000 de um caixa eletrônico na minha escala, estourando o limite diário. Meus cartões de crédito permaneceram intocados. Eles podiam ser rastreados. O taxista não falava muito inglês, o que me serviu bem. Mostrei a ele o nome de um pequeno hotel que encontrei online durante minha escala. Não era um resort, nada luxuoso, nada que Carlos jamais pensaria em me procurar em Playa Hermosa. Ele assentiu, se afastando do aeroporto. Pela janela, vegetação exuberante e edifícios coloridos se misturavam. Eu estava a 3.000 milhas de casa, da vida que construí com o marido que estava planejando minha morte. Meu dedo anelar estava nu, a linha de bronzeado marcante contra minha pele. O hotel Padá del Mare ficava em um trecho tranquilo de praia. Sua tinta azul desgastada descascando no ar salgado. O saguão consistia em uma pequena recepção e algumas cadeiras de cor bege podre. Um ventilador de teto girava preguiçosamente, no alto. A mulher mais velha na recepção sorriu calorosamente. Reserva no? Eu hesitei. Você tem algum quarto disponível por algumas semanas? Ela me avaliou. Desgrenhada, exausta, olhos inchados de lágrimas silenciosas. Tudo o que ela viu a fez acenar gentilmente. Temos um quarto com vista para o mar, muito tranquilo. Quando ela empurrou o cartão de registro para mim, eu hesitei apenas brevemente antes de escrever Marina Reynolds, meu nome de solteira. Um nome que eu não usava há 2 anos. Um nome que parecia estrangeiro, e como voltar para casa. Só você, senhora Reynolds? Sim, só eu de férias. Eu parei, sem saber como responder, começando de novo. Algo em seus olhos se suavizou com compreensão. Ela me entregou uma chave. Chave de metal real, não um cartão-chave. Quarto 8, subindo as escadas, no final da passarela, muito privado. A ironia de outro quarto 8 não passou despercebida por mim.
Eu fiquei do lado de fora da porta de uma cabine 8 e perdi tudo. Agora, eu estava entrando em outro quarto 8 para começar de novo. O quarto era simples. Paredes brancas, piso de ladrilho, uma cama queen size com uma colcha azul e portas duplas que se abriam para uma pequena varanda com vista para o oceano. O banheiro tinha um chuveiro com pressão de água inconsistente, sem ar-condicionado, apenas um ventilador de teto. Nada como os hotéis de luxo em que Carlos e eu costumávamos ficar. Foi perfeito. Larguei minha mala e fui até a sacada. O sol estava se pondo, pintando o céu em tons de laranja e rosa. As ondas batiam ritmicamente contra a costa. Pela primeira vez, desde que ouvi aquelas palavras devastadoras, respirei fundo. A noite caiu, rapidamente na Costa Rica. Deitei na cama desconhecida, na escuridão, ouvindo o oceano e os sons desconhecidos das criaturas noturnas. A realidade começou a romper minha dormência protetora. Meu peito apertou. Minha respiração ficou superficial. Tudo que eu estava segurando quebrou. Enrolada em mim mesma, soluços sacudindo meu corpo, abafados pelo travesseiro, apertei contra meu rosto, chorei pela mulher que amou tão cegamente, pelo futuro que pensei ter, pela traição tão profunda, que não conseguia compreender suas bordas. Ele me queria morta. Sussurrei na escuridão, as palavras tornando-se reais. As lágrimas continuaram até que não houvesse mais, deixando-me vazia e exausta. Arrastei-me até o banheiro, joguei água no rosto e vi meu reflexo no espelho manchado. Mal me reconheci. A mulher que me encarava tinha sombras sob os olhos e uma dureza em sua boca que não estava lá antes. Voltei para a cama e fiquei acordada enquanto as horas da noite se arrastavam. O ventilador de teto criava sombras em movimento nas paredes. Em algum lugar próximo, a música tocava fracamente e depois se acalmava. O oceano continuava sua conversa sem fim com a costa. Enquanto a primeira luz do amanhecer rastejava através das cortinas finas, eu me movi para a varanda e observei o sol emergir do horizonte, pintando a água de ouro. Os pássaros chamavam uns aos outros nas árvores próximas. O mundo continuava como se tudo estivesse normal, como se minha vida não tivesse acabado de implodir. Eu tinha deixado tudo para trás. Minha casa, minhas roupas, minha identidade como esposa de Carlos. Tudo o que eu tinha era eu mesma, e pela primeira vez em anos, me perguntei se isso seria o suficiente. Uma batida na porta me assustou. A dona do hotel estava lá com uma bandeja. Café, frutas frescas e torradas. Por conta da casa, ela disse simplesmente. O primeiro dia é sempre o mais difícil. Quando ela se virou para sair, encontrei minha voz. Como você sabia, ela me deu um sorriso gentil. Você não é a primeira mulher a aparecer em nossa costa procurando por um novo começo, senhora. Você não será a última. Depois que ela saiu, tomei um gole do café forte e observei a praia ganhar vida abaixo. Os moradores locais passeavam com seus cachorros. Um pescador empurrou seu barco para a arrebentação. Nenhum deles me conhecia. Nenhum deles tinha expectativas. Pela primeira vez, desde que ouvi aquelas palavras devastadoras através da porta da cabine, senti algo além de dor. Senti possibilidade. Essas palavras se tornaram meu mantra nos dias seguintes. Eu as repetia para mim mesma todas as manhãs enquanto observava o nascer do sol da minha varanda. Café na mão, um ritual. Marina, a dona do hotel, havia estabelecido sem pedir. Ela aparecia na minha porta todas as manhãs, bandeja na mão, sorriso gentil em seu rosto envelhecido. No meu terceiro dia, quando tentei pagar o serviço de café da manhã diário, ela dispensou meu dinheiro. Primeiro você se cura, depois nós falamos de negócios. Ela disse firmemente. Naquela tarde, ela bateu na minha porta novamente. Venha, caminhar comigo. Eu hesitei, mas algo em sua autoridade maternal me fez segui-la. Nós caminhamos ao longo da costa, seus pés calçados com sandálias, deixando impressões perfeitas na areia molhada. Meu marido me deixou por minha prima. Há 20 anos, ela disse, sem preâmbulos. Eu queria morrer. Pai, eu comprei este hotel.
Às vezes, a melhor vingança é simplesmente viver bem. Parei de andar. Como você sabia? Perguntei. Marina sorriu. Seus olhos. Eles têm o olhar de uma mulher traída. Detalhes diferentes, iguais à dor. Ela gesticulou para o horizonte. A Costa Rica tem um jeito de reconstruir pessoas quebradas. Naquela noite, sentei-me na minha varanda observando turistas rindo na praia abaixo, casais de mãos dadas, famílias construindo castelos de areia, e senti um isolamento repentino e avassalador. Eu passei 3 dias escondida no meu quarto, cuidando de feridas que ninguém podia ver. Mas do que eu estava me escondendo? Carlos não sabia onde eu estava. Ninguém sabia. Na manhã seguinte, aventurei-me a sair antes da entrega do café da manhã de Marina. A areia estava fria sob meus pés, enquanto eu caminhava ao longo da costa, observando o céu fazer a transição do marinho para o rosa e para o azul brilhante. Um vendedor local estava montando sua barraca de frutas, arrumando mangas e abacaxis em padrões coloridos. Buenos dias, ele chamou, acenando para mim. Ele cortou um pedaço de manga e me entregou. A doçura explodiu na minha boca, um lembrete de que o prazer ainda existia neste mundo. Isso se tornou outro ritual. Caminhadas, matinais, frutas frescas trocadas, sorrisos com os moradores locais que não me pediam nada. Cada dia eu me aventurava um pouco mais longe do hotel. Cada dia o peso no meu peito diminuía um pouco. Uma semana em meu exílio autoimposto, passei por um pequeno salão escondido entre uma loja de souvenirs e um café. Pela janela, vi meu reflexo. Cabelo longo preso em meu rabo de cavalo, elegante e característico. Carlos sempre amou meu cabelo e o chamava de minha coroa. Ele reclamava sempre que eu sugeria cortá-lo. Antes que eu pudesse reconsiderar, entrei no salão. A estilista, uma jovem mulher com vibrantes mechas azuis em seu cabelo escuro, olhou para cima e sorriu. Posso ajudar? Quero que tudo isso se vá, eu disse, puxando o elástico do meu rabo de cavalo e deixando meu cabelo cair em volta dos meus ombros. Claro, diferente. Não eu. Pelo menos não o antigo eu. Ela estudou meu rosto e então assentiu. Eu sei exatamente o que você precisa. Fechei meus olhos enquanto ela trabalhava no corte da tesoura. Estranhamente reconfortante. Quando ela finalmente virou minha cadeira em direção ao espelho, eu mal me reconheci. Meu cabelo agora caía em camadas irregulares que emolduravam meu rosto, destacando as maçãs do rosto que eu tinha esquecido que tinha. Eu parecia mais jovem. Você está linda, a estilista disse, com satisfação em sua voz. Toquei as pontas do meu cabelo. Sim, eu concordei. Do salão, caminhei até uma pequena boutique que vendia produtos feitos localmente. Roupas que comprei, calças de linho esvoaçantes, tops de algodão coloridos, sandálias confortáveis. Nada como as marcas de grife que enchiam meu armário, em casa. Joguei fora as roupas que havia embalado, mantendo apenas os itens práticos. A mulher que eu era, aquela que usava blusas de seda e calças sob medida, que coordenava seus acessórios com precisão, parecia uma estranha agora. Naquela noite, Marina assentiu com aprovação para minha transformação. Agora você parece que pertence a este lugar. Estou começando a me sentir assim, admiti. 2 dias depois, vagando por uma rua tranquila, descobri uma pequena galeria de arte. Pinturas de paisagens locais preenchiam as paredes. Interpretações emocionais vibrantes de praias e selvas que capturavam algo além da mera aparência. Um homem idoso sentou-se no canto, desenhando. Você gosta de arte? Ele perguntou em inglês, com sotaque, percebendo o meu interesse. Eu costumava pintar. Eu respondi, anos atrás. Antes de Carlos, antes de deixar de lado minhas atividades criativas para apoiar os sonhos dele. Antes de me tornar a esposa corporativa perfeita. O homem, Ricardo, descobri mais tarde, me entregou seu caderno de desenho e um lápis. Mostre-me. Hesitei, e então me sentei ao lado dele.
Meus primeiros traços foram hesitantes, mas logo minha mão se lembrou do que minha mente havia esquecido. A curva do litoral, a textura das folhas de palmeira, o jogo de luz na água. Perdi a noção do tempo, perdida na alegria simples da criação. Você tem talento, Ricardo disse, quando finalmente olhei para cima. Volte amanhã, eu te ensino mais. Eu voltei dia após dia. A pequena galeria se tornou meu santuário. Ricardo me ensinou novas técnicas, me apresentou a artistas locais, me encorajou a experimentar. Comecei com lápis, depois transferi para aquarelas e depois para acrílicos. Cada meio desbloqueava algo que estava adormecido dentro de mim. Seu trabalho tem tristeza, observou Ricardo depois de algumas semanas. Mas também força. Isso é bom. A arte deve dizer a verdade. 3 semanas depois da minha estadia, finalmente, acessei meu e-mail pelo computador público do hotel. Mais de 200 mensagens me aguardavam, cada vez mais frenéticas de Carlos, preocupadas de amigos, algumas da minha irmã, se perguntando por que eu não estava respondendo às suas mensagens. A mais recente de Carlos foi endereçada à polícia, com cópia para mim, relatando-me como uma pessoa desaparecida, descrevendo-me como emocionalmente frágil e possivelmente suicida. Minhas mãos tremiam quando entrei em nossa conta bancária, conjunta, aquela onde minha mesada do meu fundo fiduciário era depositada. O saldo era 0. Cada centavo transferido para uma conta que eu não reconhecia 2 dias depois que desapareci. Minha conta pessoal separada, aquela que Carlos não sabia, permaneceu intocada. Sentei-me olhando para a tela. Ele já estava cobrando, presumindo que eu estava morta ou tão boa quanto. A apólice de seguro não pagaria ainda, mas ele pegou o que pôde alcançar. A confirmação final de sua traição deveria ter me devastado. Em vez disso, endureceu minha resolução. Naquela noite, enquanto eu estava sentada na minha varanda com uma taça de vinho local, Clarice se juntou a mim. Nós assistimos ao pôr do sol em um silêncio amigável, antes que ela falasse. Você parece diferente hoje. Decisão tomada? Eu assenti. Acho que é hora de parar de correr e começar a lutar. Clarice ergueu seu copo para a Phoenix, então renascendo das cinzas. Eu bati meu copo contra o dela. A mulher que havia chegado em Pada del Mare quebrada foi traída, perdida se foi. Em seu lugar, sentou-se alguém mais forte, alguém com um plano. Eu bati meu copo contra o de Clarice e a Phoenix, então renascendo das cinzas. O plano ainda estava se formando, nebuloso, mas se fortalecendo. Nos dias seguintes, comecei a fazer anotações, pesquisando opções legais, entrando em contato com meu advogado pessoal por meio de um serviço de e-mail criptografado. Eu era cuidadosa e metódica, do jeito que meu pai me ensinou a ser com decisões de negócios. Esta foi, afinal, a negociação mais importante da minha vida. Naquela tarde, eu estava cochilando na rede da minha varanda, embalada pelo som rítmico das ondas, quando um toque desconhecido me acordou. Por um momento, fiquei desorientada. Não, era meu telefone tocando. Então, me lembrei do telefone pré-pago que comprei há quase 2 semanas. Aquele cujo número eu tinha dado exatamente para uma pessoa. Fernanda, minha assistente. Eu tateei procurando por ele, coração disparado. De repente... Olá, senhorita Reynolds. A voz de Fernanda era baixa. Urgente. Sinto muito incomodá-la, mas há algo. Alguém precisa falar com você. É importante. Antes que eu pudesse responder, houve um farfalhar. Então, uma nova voz veio na linha, trêmula, cheia de lágrimas, mas imediatamente reconhecível. Marina, meu Deus, você está viva. Graças a Deus. Eu não sabia para quem mais ligar. Sua assistente não me disse nada, mas eu implorei a ela. Carla. Irmã de Carlos, minha cunhada. A mulher que era minha amiga muito antes de se tornar minha família. Como você conseguiu esse número? Eu tenho ligado para todo mundo tentando te encontrar. Carlos disse que você desapareceu, que você pode ter se machucado.
Sua voz falhou, mas eu sabia que ela esperava. Eu me sentei ereta, instantaneamente alerta. Carla, o que está acontecendo? Então ela escapou. Há homens na casa de Carlos. Nossa casa. Homens perigosos. Eles dizem que ele deve dinheiro a eles. Muito dinheiro. Eles o ameaçaram. Marina, eles me ameaçaram. Meu estômago apertou. Que tipo de homem é esse? O tipo que quebra coisas. Dedos. Rostos. Sua voz caiu para um sussurro. Eles deram a ele 3 dias para pagar, ou farão dele um exemplo. Eles sabem sobre mim, sobre minha casa. Eles disseram que, se ele fugir, eles tomarão minha casa. Minha mente correu. Carla possuía um pequeno e charmoso ateliê que ela comprou com o salário de sua profissão e um empréstimo dos pais. Ela mesma reformou tudo, pintou todas as paredes, plantou todas as flores no jardim. Era seu orgulho, seu santuário. Quanto ele deve? Eu perguntei, já temendo a resposta. 300 mil reais. Ela sussurrou. Dívidas de jogo. Eu não tinha ideia de que era tão ruim, Marina. Nenhum de vocês tinha. As peças se encaixaram com uma clareza nauseante. A necessidade desesperada pelo dinheiro do meu seguro. As tentativas de acessar meu fundo fiduciário. Os constantes contratempos financeiros em seus negócios. Não perdas comerciais, mas dívidas de jogo. Quando isso começou, eu não sei exatamente. Ele sempre gostou de apostar em jogos, mas os homens disseram que ele vem acumulando essa dívida há mais de 1 ano. Pôquer de alto risco, apostas esportivas, até mesmo algum cassino clandestino. Ela fez uma pausa. Ele continuou pedindo, para emprestar com a minha casa. Há 2 meses eu disse não. Agora entendo por quê. Fechei meus olhos, lembrando das viagens de fim de semana com clientes, das noites em jantares de negócios, das ligações misteriosas que ele atendia em outro quarto, todas aquelas mentiras. Onde ele está agora, bebendo até ficar bêbado em sua casa. Marina, ele é uma bagunça. Você desapareceu e o quebrou. A polícia suspeita dele, do seu desaparecimento. Você sabia disso. E agora esses homens? Estou com medo por ele. A ironia era quase demais. O marido que havia pensado em minha morte para ganho financeiro agora estava sendo investigado por meu desaparecimento. Em circunstâncias diferentes, poderia ter parecido justiça perfeita. Por que você está me chamando, Carla? Mantive minha voz firme, embora minhas mãos estivessem tremendo. O que você espera que eu faça? Ela hesitou. Eu pensei que, se você voltasse, explicasse à polícia que você só precisava de um tempo longe e talvez com as conexões de sua família, o dinheiro que você quer que eu pague suas dívidas de jogo. Não era uma pergunta. Eu sei que é pedir muito, mas eles vão machucá-lo, Marina. Talvez pior. E eu vou perder minha casa, tudo pelo que trabalhei. Carla, sempre a protetora de seu irmão mais novo, sempre dando desculpas para ele, sempre limpando sua bagunça. Eu admirei essa lealdade uma vez. Agora, isso só me deixou triste. Ele, sabe que você está me ligando? Perguntei. Não, ele pensa que você está... Ela não conseguiu terminar a frase. Que meu marido pensou que... Esperava que eu estivesse morta e sua irmã estava me pedindo para resgatá-lo das consequências de suas ações? Preciso de tempo para pensar, eu disse finalmente. Eu ligarei, de volta para este número. Desliguei antes que ela pudesse responder e imediatamente liguei de volta para Fernanda. Como ela te encontrou? Eu perguntei. Ela apareceu no escritório histérica, dizendo que era vida ou morte. Eu sinto muito. Eu estou bem. Eu suspirei. Só que ninguém mais entendeu, nem mesmo se eles estivessem chorando. Depois de desligar, eu caminhei até a praia. Mente agitada. A jogada inteligente era ficar escondida. Deixar Carlos enfrentar as consequências de suas ações. Deixar-o experimentar como era estar desesperado, com medo, sozinho. A dívida. Colecionadores não eram meus problemas. O vício em jogos de azar dele não era meu problema. A casa dela não era meu problema. Mas
Carla tinha sido minha amiga. Ela me acolheu em sua família quando a minha era cética em relação a Carlos. Ela me defendeu quando sua mãe fez comentários maldosos sobre minha educação rica. Ela tinha sido genuína em sua afeição, ao contrário de seu irmão. Peguei uma pedra e a atirei no oceano, observando-a desaparecer sob as ondas. A escolha diante de mim não era apenas sobre Carlos. Era sobre que tipo de pessoa eu queria ser nesta nova vida que eu estava construindo. A mulher que fugiu na noite estava justificada em sua autopreservação. Mas a mulher que eu estava me tornando mais forte, mais clara, mais determinada, precisava tomar decisões com as quais pudesse viver. Voltei para o meu quarto e liguei para meu advogado. Depois de explicar a situação, fiz uma única pergunta. Posso pagar a dívida de outra pessoa sem revelar minha localização ou status atual? Houve uma longa pausa. É possível. Complicado, mas possível. 2 horas e várias ligações. Depois tive minha resposta. Liguei de volta para Carla. Eu vou lidar com a dívida, eu disse, sem preâmbulo. Mas há condições. Sua respiração prendeu. Qualquer coisa? Primeiro, Carlos nunca soube que o dinheiro veio de mim. Para ele, eu ainda estou desaparecida. Mas a polícia... Eu providenciei para que as evidências das minhas viagens internacionais fossem descobertas. A investigação mudará de homicídio para uma pessoa desaparecida que não quer ser encontrada. Segundo, você coloca Carlos na reabilitação por causa do jogo. Reabilitação de verdade, não um programa de fim de semana. Claro que sim. E terceiro, eu continuei. Você vende sua casa e se muda para algum lugar que ele não conheça. Lugar mais seguro. O silêncio se estendeu entre nós. Você acha que ele me machucaria? Pensei na cabana, na sua discussão casual sobre minha morte. Acho que um homem desesperado é imprevisível. E Carlos está muito desesperado agora. Depois de outra longa pausa, ela concordou. Antes de desligar, ela fez a pergunta que eu estava temendo. Marina, o que aconteceu? Por que você foi embora daquele jeito? Fechei meus olhos, debatendo o quanto contar a ela. Digamos que ouvi algo que me fez perceber que nosso casamento não era o que eu pensava. Algo imperdoável. Outro longo silêncio. Era sobre mim, meu... Ela prendeu a respiração. O que você quer dizer com Carlos? Ele sempre teve essa ideia de que você e eu... Que nós... Ela não conseguia terminar. Que você e eu, que Carla, que deveríamos ficar juntas, que eu tinha sentimentos por você, a voz dela era quase inaudível. É por isso que a última namorada dele foi embora? Ele continuou comparando ela a você e então sugerindo que eu... O chão parecia inclinar sob mim. A voz do amigo dele ecoou na minha memória. Asterisco. Ou finalmente namorar a irmã dela sem culpa. A irmã não é minha irmã. A irmã dele, Carla. Eu disse cuidadosamente. O que exatamente Carlos te disse sobre mim, Carla? A linha ficou silenciosa por tanto tempo que pensei que tínhamos sido desconectadas. Finalmente sua voz voltou, baixa e incerta. Que você era instável, que você tinha episódios, que às vezes confundia realidade com fantasia. Ela fez uma pausa. Ele disse que você o acusou de coisas que ele nunca fez, que você tinha pensamentos paranoicos sobre ele querer seu dinheiro. Uma fúria fria se instalou em meu peito, tão intensa que parecia gelo se espalhando por minhas veias. Ele não apenas planejou minha morte, mas também estava preparando o terreno para me desacreditar, pintando-me como mentalmente instável para sua própria irmã. Eu vou te ajudar, Carla, eu disse, com a voz mais firme do que eu esperava. Mas depois que isso acabar, precisamos ter uma conversa mais longa sobre seu irmão. Depois de providenciar o pagamento da dívida através do meu advogado, fiz outra ligação para Guilherme Mendes, um investigador particular que meu pai havia usado para assuntos corporativos. Eu o encontrei várias vezes em eventos da empresa e confiava em sua discrição. Eu preciso de tudo, eu disse a ele, depois de explicar minha situação. Registros financeiros, telefones, registros de e-mails, mensagens de texto. Eu
Preciso saber exatamente com quem eu era casada. Isso vai ficar feio. Guilherme avisou. Você tem certeza de que quer ver tudo o que eu preciso? Eu respondi. Para encerrar, sim, mas também para proteção. Os próximos 3 dias foram os mais longos da minha vida. Eu continuei meus rituais diários. Caminhadas matinais, aulas, de arte com Ricardo, refeições com Marina. Mas minha mente estava em outro lugar, girando em possibilidades, planejando contingências. O choque da traição de Carlos havia se cristalizado em algo mais difícil, mais tático. O primeiro relatório de Carlos chegou por e-mail criptografado. No 4º dia, sentei-me na minha varanda com meu laptop, respirei fundo e abri o arquivo. A evidência era metódica, devastadora e muito pior do que eu imaginava. 3 meses depois de nos casarmos, Carlos tinha feito uma apólice de seguro de vida adicional para mim, uma que eu nunca tinha visto ou assinado. A assinatura nos documentos era uma falsificação aceitável minha. O beneficiário foi listado como Carlos. Naturalmente, o pagamento de 5 milhões de reais. Eu encarei os documentos digitalizados, lembrando do fim de semana em que Carlos insistiu que eu tentasse saltar de paraquedas, apesar do meu medo de altura. O passeio de barco onde ele me encorajou a sair sozinha, apesar da tempestade que se aproximava. A trilha de caminhada onde ele sugeriu que eu posasse perto da beira do penhasco para a foto perfeita. Todos os acidentes em potencial, todos com testemunhas que testemunhariam sua preocupação, seus avisos de que eu estava sendo muito imprudente. Mudei para o próximo conjunto de arquivos, registros telefônicos, centenas de mensagens de texto entre Carlos e minha irmã, Amélia, nos últimos 8 meses. A maioria era inócua na superfície. Perguntas sobre minha agenda, comentários sobre reuniões familiares, mas o tom era claro. Uma vez que você sabia que deveria procurar por isso, ele estava testando águas, avaliando seu interesse, fazendo sugestões sutis. As respostas de Amélia eram educadas, mas distantes. Quando ele se tornou mais explícito em seus flertes, ela começou a responder com menos frequência. A última troca foi de 3 semanas atrás. Carlos, precisamos conversar em particular. Tenho preocupações sobre Marina, que só posso compartilhar com você. Amélia respondeu. Se você estiver preocupado com minha irmã, fale com ela diretamente ou procure ajuda profissional. Não me sinto mais confortável com essas conversas. Fechei meus olhos, uma onda de gratidão me inundando. Amélia sentiu que algo estava errado e criou distância. Ela não o encorajou, não retribuiu. O alívio foi tão intenso que trouxe lágrimas aos meus olhos. Os registros financeiros foram os próximos e contaram uma história de engano calculado. Enquanto alegava que seu negócio estava em dificuldades, Carlos manteve um cartão de crédito secreto sobre o qual eu não sabia nada. Os extratos mostravam compras em varejistas de luxo, restaurantes sofisticados, hotéis caros, nenhum dos quais tinha sido comigo. Havia cobranças de joalherias em datas significativas. Meu aniversário, nosso aniversário de casamento, presentes de Natal que nunca recebi, de outras mulheres, por dívidas de jogo. O propósito não estava claro. Mas o engano foi. O mais contundente foi a evidência de uma conta offshore nas Ilhas Cayman, aberta 6 meses após nosso casamento. Transferências regulares de nossa conta conjunta. O dinheiro que eu havia fornecido para despesas comerciais e investimentos foi canalizado para lá. O saldo atual, 1,2 milhões de reais. Meu dinheiro, escondido para sua eventual fuga, enquanto ele insistia que precisávamos fazer um orçamento cuidadoso para nosso futuro, enquanto eu reduzia meus próprios gastos para apoiar o que eu pensava ser nosso sonho compartilhado. O documento final era um rascunho de e-mail encontrado na pasta excluída de Carlos, endereçado ao advogado do meu pai. Nele, ele perguntou sobre as condições do meu fundo fiduciário no caso de minha morte, especificamente se ele teria o controle dos ativos como meu cônjuge. O e-mail foi datado de 3 semanas atrás, pouco antes de sua viagem de cabine. Fechei o laptop, andei até o banheiro e fiquei violentamente doente. Quando a náusea passou, sentei-me no chão frio de ladrilhos, encostada na parede.
e me permiti sentir o impacto total do que descobri. Isso não foi apenas uma traição oportunista. Foi um engano calculado de longo prazo. Este era um homem que se casou comigo pelo meu dinheiro e estava tramando ativamente minha morte. Uma batida na minha porta me assustou. Clarice ficou lá, a preocupação gravada em seu rosto. Você parece ter visto um fantasma, ela disse. Tentei sorrir, mas falhei ao descobrir a verdade sobre alguém que eu pensava conhecer. Ela sentou-se ao meu lado na cama, enquanto eu resumia o que Carlos havia descoberto. A cada revelação, sua expressão ficava mais sombria. Homens assim, ela disse finalmente. Eles nunca enfrentam consequências. Eles escapam, encontram novas vítimas e começam de novo. Não desta vez, eu disse, surpreendendo-me com a dureza da minha voz. Desta vez haverá consequências. Naquela noite, enviei um e-mail para Guilherme, com novas instruções para reunir tudo, organizar tudo em evidências irrefutáveis e preparar para entregá-las às autoridades competentes. Também pedi a ele que contatasse a Carla discretamente, para garantir que ela estivesse segura e cumprisse sua promessa de buscar ajuda para Carlos. Sua resposta veio em menos de 1 hora. Carla se mudou para a casa de seu amigo. Carlos não sabe onde. Ele aceitou a explicação anônima do amigo da família para o pagamento da dívida. Ele também está bebendo muito e fazendo ameaças sobre encontrá-la. Encaminhei tudo para meu advogado com instruções claras. Prepare-se para a guerra, mas espere meu sinal. Então eu abri um novo documento e comecei a digitar. Um relato detalhado do meu casamento. A conversa ouvida na cabana, minha fuga e tudo o que eu descobri desde então. Se alguma coisa acontecesse comigo, este seria meu testemunho. Enquanto eu escrevia até tarde da noite, um plano começou a se formar. Não apenas para proteção, não apenas para justiça, mas para um acerto de contas. Carlos passou anos criando uma ficção elaborada. Era hora de revelar o autor por trás da máscara. A preparação levou mais 1 semana. Eu precisava que tudo fosse perfeitamente cronometrado. Cada contingência planejada. Isso não era sobre vingança, uma ação impulsiva e quente alimentada pela mágoa. Isso era sobre justiça, fria, deliberada e completa. Primeiro, consolidei minha posição financeira. Com a ajuda de Guilherme, transferi os fundos restantes, de contas conjuntas para contas seguras. Carlos não pôde acessar. Entrei em contato com as empresas de cartão de crédito para sinalizar atividades suspeitas, retrocedendo as solicitações para antes do meu desaparecimento. Pedi ao meu advogado que redigisse uma petição de emergência para congelar a conta offshore, pronta para ser arquivada no momento certo. Em seguida, vieram os preparativos legais. Organizei todas as evidências em um arquivo abrangente. Os documentos de seguro falsificados. A apólice não autorizada aumenta a fraude financeira. As contas offshore. Cada transgressão documentada metodicamente. Cada conexão claramente desenhada. Pedi a Guilherme que fizesse múltiplas cópias armazenadas em locais seguros diferentes. Minha aparência precisava mudar mais. O corte de cabelo foi um começo, mas não o suficiente. Eu não queria ser reconhecida antes de estar pronta. Comprei lentes de contato que mudaram a cor dos meus olhos de azul para marrom. Selecionei roupas nada parecidas com o que Carlos estava acostumado a me ver usar. Peças práticas e discretas em cores suaves. Pratiquei um leve sotaque. Apenas o suficiente para fazer alguém duvidar se eu era quem eles pensavam que eu era. Reservei meu voo de volta com meu nome de solteira, com uma escala. Rota que tornaria meus movimentos difíceis de rastrear. Arranjei um carro alugado em uma pequena agência local, que não exigia a digitalização de identidade em um sistema de computador. Na noite anterior à minha partida, Clarice bateu à minha porta com um pequeno pacote. Para proteção, ela disse, entregando-me uma delicada pulseira de prata com berloques. Minha avó me deu quando meu marido foi embora, ela disse. Isso te mantém forte ao enfrentar aqueles que desejam teu mal. Coloquei-a no meu pulso, tocada pelo gesto. Espero que você encontre o que está procurando.
disse ela, me abraçando. Paz, justiça, seja o que for. Obrigada, sussurrei, por tudo. Antes de sair da Costa Rica, fiz a ligação mais difícil de todas para minha irmã Amélia. Usei um aplicativo de mensagens criptografadas que eu sabia que ela guardava para seu trabalho humanitário internacional. Não reaja, eu disse no momento em que ela atendeu. É Marina. Estou viva. Estou segura. Ela respirou fundo, mas seguiu minhas instruções. Estou sozinha, ela disse baixinho. O que está acontecendo? Todo mundo pensa... Eu sei o que todo mundo pensa. Eu precisava ficar assim por um pouco mais. Eu parei. Preciso te perguntar algo sobre Carlos. Eu podia ouvi-la mudando de posição. Podia imaginá-la se mudando para um local mais privado em seu apartamento. O que tem ele? Ele tem contatado você desde que eu desapareci, fazendo perguntas estranhas, dando sugestões inapropriadas. O silêncio dela foi resposta suficiente. Amélia, por favor, preciso saber de tudo. Ele liga quase diariamente, ela admitiu. No começo parecia uma preocupação genuína com você. Então o tom mudou. Ele começou a sugerir que talvez eu precisasse de conforto durante esse momento difícil. Hora de nos encontrarmos em particular para compartilhar nossa dor. Meu estômago revirou. Você, Deus, não? A voz dela era feroz. Marina, eu sempre pensei que ele estava errado de alguma forma. Perfeito demais. Ensaiado demais. Eu nunca entendi o que você viu nele. Lágrimas piscaram meus olhos. Se eu tivesse ouvido seus sutis avisos anos atrás? Há algo mais. Ela continuou, hesitante. Ele me perguntou sobre seu fundo fiduciário. Perguntas específicas sobre o que acontece com ele se você for declarada morta. Eu preciso que você faça algo por mim, eu disse. É importante que você haja normalmente perto dele. Não o deixe suspeitar de nada. O que está acontecendo? Onde você está? Não posso te contar tudo ainda, mas vou te contar. Eu prometo. Por enquanto, preciso que você confie em mim. Depois de um momento, ela concordou. Meu passo preparatório final foi garantir a segurança de Carla. Pedi a Guilherme que providenciasse uma equipe de segurança para monitorar sua nova localização discretamente. Também estabeleci um fundo de emergência para ela por meio do meu advogado, acessível se necessário. Ela foi outra das vítimas de Carlos, manipuladas e usadas em seus esquemas. Ela merecia proteção. Um dia antes do meu voo para casa, fiz uma ligação anônima para a divisão de crimes financeiros da PF. Não forneci detalhes, apenas informações suficientes para levá-los a investigar mais de perto as atividades de Carlos. A fraude de seguro, as contas offshore, o roubo de identidade, todos os crimes federais. Eles não se moveriam imediatamente, mas começariam a observar. O voo de volta para o Brasil pareceu surreal. 3 semanas e meia se passaram desde que ouvi aquelas palavras fatídicas na cabana. Naquele tempo, eu morri e renasci. A mulher ingênua e confiante foi substituída por alguém mais forte, mais clara e muito mais perigosa para os planos de Carlos. Cheguei à noite, dirigindo meu carro alugado sem licença, por ruas familiares que de alguma forma pareciam estranhas. Os bairros não mudaram. Eu tinha mudado quando me aproximei de nossa comunidade fechada. Não usei a entrada principal, onde a segurança poderia me reconhecer. Em vez disso, usei a entrada de serviço que descobri anos atrás, quando acidentalmente me tranquei do lado de fora durante uma corrida matinal. Nossa casa, uma casa ampla, com jardins bem cuidados e iluminação dramática, parecia exatamente como eu a havia deixado. As luzes brilhavam calorosamente nas janelas do andar de baixo. Carlos estava em casa. Estacionei a um quarteirão de distância e caminhei pelo perímetro de nossa propriedade, permanecendo nas sombras. Pela janela da sala de estar, eu podia vê-lo andando de um lado para o outro com o telefone no ouvido e gesticulando com raiva. Mesmo à distância, eu podia dizer que ele estava desgrenhado e sem barbear.
O marido perfeito e polido estava se desfazendo. Eu não me aproximei da casa, ainda. Em vez disso, fiz check-in em um pequeno hotel com minha nova identidade. O amanhã chegaria em breve. Amanhã, quando os cobradores de dívidas estivessem programados para retornar, esperando o próximo pagamento. Amanhã, quando Carlos descobriria que seu mundo cuidadosamente construído estava prestes a entrar em colapso. No meu quarto de hotel, preparei tudo o que precisaria para o confronto. Os arquivos de evidências, os documentos legais, as gravações digitais. Carreguei meus dispositivos e preparei o pequeno gravador de áudio que guardaria no bolso. Dormi surpreendentemente bem naquela noite, sem sonhos, e profundamente. Quando acordei, não senti medo ou ansiedade, apenas uma certeza calma. Vesti-me cuidadosamente, com roupas que não revelavam nada. Apliquei maquiagem mínima e usei a pulseira, de berloques de prata que Clarice havia me dado. Enquanto o sol se punha, voltei para o nosso bairro. Desta vez, não me escondi nas sombras. Caminhei diretamente pela nossa entrada curva, passando pela fonte que havia sido a insistência de Carlos em direção à enorme porta da frente, com seu vitral decorativo. Não usei minha chave. Não pertencia mais a esta casa. Em vez disso, toquei a campainha e esperei de pé, alto e sem medo, enquanto passos se aproximavam de dentro. A porta se abriu. Carlos ficou lá, cabelo com barba por fazer, desgrenhado, vestindo o mesmo moletom da Columbia Business School, que ele usava desde que nos conhecemos. Por uma fração de segundo, ele não me reconheceu. O novo cabelo, as lentes de contato, as roupas diferentes. Então, seus olhos se arregalaram em descrença. Marina, ele sussurrou, seu rosto perdendo a cor como se tivesse visto um fantasma. De certa forma, ele tinha. Eu dei um passo à frente sem esperar por um convite. Precisamos conversar. Ele recuou automaticamente, sua boca abrindo e fechando, sem palavras. Eu passei por ele no saguão, o chão de mármore ecoando sob meus passos. A casa cheirava a velho, pratos sujos, recipientes de comida para viagem velhos, o leve cheiro de uísque. Você está viva? Ele finalmente conseguiu, me seguindo até a sala de estar. Onde você esteve? Eu estive fora de mim, de preocupação. A polícia pensou que eu a matei. Eu me virei para encará-lo, minha voz firme. Sim, eu imagino que isso foi inconveniente para seus planos. Sua expressão mudou rapidamente, o choque dando lugar a um alívio hesitante. E, então, cansaço. Do que você está falando? Eu estive procurando por você em todos os lugares. Ele se moveu em minha direção, braços estendidos, como se fosse um abraço. Querida, pensei que tinha te perdido. Eu dei um passo para trás. Não, nem tente. Charme calculado apareceu então, a expressão pela qual eu me apaixonei inúmeras vezes. A testa franzida de preocupação, os olhos suaves e magoados, o leve tremor em sua voz. Marina, o que quer que você pense que aconteceu, com o que quer que esteja chateada, deixe-me explicar. Eu estava na cabana, Carlos. Eu observei seu rosto cuidadosamente enquanto a compreensão surgia. Eu ouvi tudo. Sua expressão congelou e então se reorganizou em si mesma, em confusão ferida. A cabine? Do que você está falando? Eu voei 12 horas, com 3 atrasos, para te surpreender. Eu trouxe seu bourbon favorito. Fiquei do lado de fora da porta e ouvi você discutindo como meu dinheiro do seguro pagaria suas dívidas. Ele ficou mais pálido, mas se recuperou rapidamente. Você entendeu mal. Era uma piada. Humor negro entre amigos. Você sabe como os caras falam. E o comentário do seu amigo sobre namorar minha irmã sem culpa, se eu desaparecesse. Isso também era uma piada, não sua irmã? Ele corrigiu automaticamente. E então, se conteve. Quero dizer, isso não era... Nós não éramos... sua irmã. Eu terminei por ele. Sim, Carla me contou sobre sua pequena obsessão. Sobre como você tem tentado manipulá-la também. A raiva passou por seu rosto rapidamente,
suprimida. Carla, você falou com ela? Onde você esteve? Isso não é importante. Eu coloquei minha bolsa na mesa de centro e tirei um envelope. Pardo grosso. O que importa é o que acontece a seguir. Seus olhos fixaram-se no envelope. O que é isso tudo? Eu abri e comecei a colocar documentos na mesa entre nós. A apólice de seguro de vida que você falsificou minha assinatura, extratos bancários mostrando transferências para sua conta offshore nas Ilhas Cayman, extratos de cartão de crédito para compras que nunca vi, registros de suas dívidas de jogo. Com cada documento, seu rosto ficava mais duro, a pretensão de confusão desaparecendo. Você estava me investigando? Sua voz estava baixa e perigosa. Apenas descobrindo com quem eu realmente era casada. Eu entreguei o documento final. Papéis de divórcio já assinados por mim. Sua escolha agora é simples. Assine e vá embora com o que você entrou neste casamento. Nada. Ou não. E eu levo tudo para a PF, para a seguradora e para o promotor público. Ele olhou para mim, o cálculo substituindo o choque. Eu quase podia vê-lo avaliando opções, procurando alavancagem para rotas de fuga. Você não ganharia nada. Ele finalmente disse. Ninguém acreditaria em você. Você está desaparecida há semanas, agindo de forma errática. Eu documentei seu comportamento instável por meses. Suas acusações paranoicas, suas mudanças de humor. Você quer dizer a base que você estava construindo, dizendo às pessoas que eu era instável, que eu confundia fantasia com realidade? Eu sorri. Finalmente, Carla me contou tudo sobre isso. Sua expressão escureceu. Você acha que é tão inteligente? Você e sua família me desprezando desde o começo. Você não tem provas de nada. Na verdade, eu tenho. Peguei meu telefone e reproduzi uma gravação de sua conversa com o agente de seguros, solicitando um aumento na minha apólice sem meu conhecimento. Os agentes preocupados questionam as mentiras suaves de Carlos. A campainha tocou antes que ele pudesse responder. Olhei meu relógio. Bem na hora. Essa seria sua irmã, eu disse. A raiva contorceu suas feições. Você a envolveu nisso depois de tudo que fiz por ela? Você quer dizer como usar a casa dela como garantia para suas dívidas de jogo? Ou manipular suas emoções todos esses anos? Eu me mudei para a porta. Ela também merece a verdade. Carla estava na varanda. Sua expressão era uma mistura de nervosismo e determinação. Ela tinha perdido peso desde a última vez que a vi, olheiras sombreando seus olhos. Quando ela me viu, ela exalou bruscamente. Você voltou. Ela sussurrou, me abraçando forte. Eu prometi que voltaria. Eu a levei para dentro, onde Carlos estava, a tensão irradiando dele como calor. Vocês duas planejaram isso. Ele reagiu olhando entre nós. Minha própria irmã me traindo. Carla endireitou os ombros. Ninguém te traiu, Carlos. Você fez isso consigo mesmo. Eu gesticulei para a papelada espalhada sobre a mesa. Carla viu tudo, Carlos. Ela sabe sobre a fraude do seguro, as dívidas, seus planos para mim. Ela sabe, como você a usou também. Eu nunca os teria deixado tomar sua casa, ele disse a ela, sua voz suavizando. Você sabe que eu nunca te machucaria. A risada de Carla era vazia. Você tem me machucado a vida toda, me fazendo responsável pela sua felicidade, seus problemas, seus erros. Não mais. O charme de Carlos fez uma última tentativa. Ele deu um passo em minha direção, olhos suavizando. Marina, por favor. Quaisquer erros que eu cometi, podemos trabalhar com eles. Eu te amo. Eu sempre te amei. Eu não senti nada. Nenhuma raiva, nenhuma mágoa, nenhuma saudade do que poderia ter sido. Apenas clareza. Assine os papéis, Carlos. Eu disse baixinho. Ou a polícia receberá cópias de tudo amanhã de manhã. Algo na minha voz deve tê-lo convencido. Ele sabia que estava encurralado. Com a mão trêmula, ele assinou cada página. Eu indiquei. O que acontece agora?
Ele perguntou de repente, parecendo menor, diminuído. Agora você tem o que a maioria das pessoas na sua situação nunca recebe. Uma segunda chance. O divórcio lhe dá 30 dias para deixar o estado. A dívida com aqueles homens foi paga. Suas atividades criminosas permanecem entre nós, contanto que você nunca entre em contato comigo, Carla ou minha família novamente. Carla tocou meu braço. Você tem certeza disso? Depois de tudo que ele fez? Eu assenti. Eu não preciso de vingança. Eu preciso de um encerramento. Eu juntei os papéis assinados e as evidências, devolvendo-os à minha bolsa. Carlos observou em silêncio, agora derrota evidente na queda de seus ombros. Na porta, eu me virei uma última vez. Os cobradores de dívidas não retornarão amanhã, mas agentes federais podem retornar se você fizer um movimento errado. Lembre-se disso. Carla e eu saímos juntas pela entrada curva da garagem, passando pela fonte pretensiosa, pelos portões de ferro podre que antes representavam segurança, mas agora pareciam uma prisão. Nenhuma de nós olhou para trás. No meu carro alugado, Carla finalmente quebrou o silêncio. O que você fará agora? Toquei a pulseira de berloques de Clarice, pensando no pequeno hotel na Costa Rica, no estúdio de arte de Ricardo, nas manhãs pacíficas observando o nascer do sol sobre um horizonte infinito. Viver, eu disse simplesmente. Nos meus próprios termos. Chega de diminuir minha luz para ninguém. Enquanto nos afastávamos, senti as últimas correntes da minha antiga vida caindo. Carlos queria minha morte, mas em vez disso, ele me deu o renascimento. Ele desejava minha fortuna, mas eu havia recuperado algo muito mais valioso. Meu senso de identidade, meu poder, minha liberdade. A estrada à minha frente se estendia diante de mim, cheia de possibilidades que eu já tive medo de imaginar. Pela primeira vez em anos, eu não podia esperar para descobrir onde isso levaria. 3 meses depois, eu estava no deck do meu novo estúdio de frente para a praia, na Costa Rica, observando o pôr do sol pintar o céu em tons brilhantes de laranja e rosa. Minha última pintura é uma mulher se afastando de cacos de vidro, sentada, secando, em um cavalete. Clarice apareceu com 2 taças de vinho. Sua exposição na galeria na próxima semana já está esgotada, ela disse, me entregando uma taça. Ricardo diz que você é sua aluna mais talentosa em 20 anos. Eu sorri, pensando em quão longe eu tinha chegado desde aquela noite na cabana. Carla se mudou para o Colorado, usando parte do fundo que eu criei para abrir uma pequena livraria com a qual ela sempre sonhou. Minha irmã, Amélia, a visitou no mês passado, finalmente conhecendo meu verdadeiro eu. Não a esposa corporativa perfeita, mas a artista com mãos manchadas de tinta e cabelos com mechas de sol. Quanto a Carlos, ouvi através do meu advogado que ele havia deixado o país depois que o PF começou a investigar suas finanças. A seguradora lançou sua própria investigação de fraude. Seu mundo cuidadosamente construído desabou como um castelo de cartas. Tomei um gole de vinho, sentindo a brisa quente contra minha pele. Você sabe o que é estranho? Eu deveria agradecê-lo. Clarice levantou uma sobrancelha. Se eu não o tivesse ouvido naquela noite, eu poderia ter passado minha vida inteira sendo quem ele queria que eu fosse, em vez de descobrir quem eu realmente sou. Para bênçãos inesperadas, Clarice disse, levantando seu copo. Eu bati o meu contra o dela e para o bourbon deixado para trás. Ficamos em um silêncio confortável, enquanto a última luz desaparecia do céu, e eu senti algo que não conhecia há anos. A satisfação silenciosa de estar exatamente onde eu estava. Eu deveria ser exatamente quem eu deveria ser. Às vezes, a maior vingança não é fazer alguém pagar pelo que fez. É se recusar a deixar que o que fizeram defina quem você se torna.